Olha lá, hein, cuidado com ele, hein? Pô, o cara é brasileiro, hein? Ih, pô, brasileiro. Eu liria mais sobre Portugal, iria entender mais sobre a cultura portuguesa, pegar a moeda e tal. Dá-me um café, por favor. Cara, aquilo pra mim foi um carioca. O brasileiro tá muito acostumado com... O brasileiro é muito cheio de gado, né, cara? Vamos ser honestos. Nós somos muito cheios de conversa. Muita volta, né? Isso, pra chegar logo ali. É isso mesmo. Nós brasileiros não temos aquilo que eles têm. Cara, e outra coisa muito legal, você pode comprar usufruir do teu carro, que amanhã ele continua na calçada ali, se você botar. A relação de filhos que tem 40 anos, 45, que vivem vivem em suas casas, mas mamãe e papai continuam fazendo as mesmas coisas pra eles, tipo comida, acordar pra... É um Eu não ponto tô aquecendo o pessoal sim, ainda, ninguém claro, respeita a minha família, mas é no modo geral. Ela olha pra ele e diz, quem tu pensas que tu és pra me chamar de tu? Então, aí vem aquela diferença entre nosso povo. Pra todo brasileiro que tá ouvindo, cara. Se você quer sair do teu país, tu tem que estar preparado mentalmente. Você teria coragem de largar seu escritório de arquitetura ou sua profissão lá no Brasil para poder migrar para Portugal? Bom, se você não tem coragem, eu conheço quem tenha ou já teve há 25 anos atrás. Tô aqui com o André Tupan. Bro, olá, muito obrigado. Como é que Deus abençoe por esse tempo. E aí? Antes disso, peço para que você se inscreva no canal, deixe o like para dar aquela moral para o YouTube entender que você gosta desse tipo de assunto, para ele continuar mandando para você todas as semanas aí que sai vídeo. E se você não quiser perder, se inscreve e ativa o sininho para poder chegar a notificação lá no seu celular quando tiver um vídeo novo. Bro, se apresenta. De onde que você é? O que você fazia lá no Brasil? Por que você veio morar em Portugal, velho? Eu sou carioca, do Rio de Janeiro. Na verdade, eu vivi em várias cidades do Brasil até chegar a Brasília. Sou formado em arquitetura e a vinda para cá, que é uma pergunta que eu acho bastante interessante da tua parte. No meu caso, eu vim para Portugal, não foi por uma necessidade financeira, entende? Sim. Eu estava em Brasília, já tinha meu escritório, foi um período bastante proveitoso para mim. Aliás, foi um momento que, na tua carreira, quando você se propõe a trabalhar por conta própria, eu já estava começando a ter uma carteira de clientes, enfim. E isso me deixou bastante feliz. Porém, dentro dessa felicidade, vem aquela pergunta que você faz. Um belo dia eu recebo um telefonema da minha irmã, onde meu melhor amigo foi assassinado na frente do filho dele. E ali, naquele ponto, foi um momento onde eu questionei muito a minha vida, tentei imaginar que eu profissionalmente estava bem. Não sei se é permitido falar isso, mas vou deixar claro. Eu era uma pessoa bastante ativa no sentido de mulher, de atividade noturna, enfim, eu estava garotão, eu estava bem, né? E eu nunca imaginei que minha vida fosse mudar repentinamente, porque quem morreu não foi uma pessoa ali da esquina, foi meu melhor amigo, ou seja, aquele cara que foi criado comigo como um irmão. E já nesse período eu já começava a observar dentro do Brasil uma determinada violência, entendeu? Uma crescente violência, né, dentro do país. Sou carioca, adoro o Rio de Janeiro, porra, amo o Rio de Janeiro, né, botafoguense desde criança. Eu andava no Rio de Janeiro 11 horas da noite, meia-noite, não havia essa... Isso a gente está falando de 1900? Estamos falando de 92, né, nesse período. E quando eu vou a Brasília, já estamos falando de... Já era 98, 99, por aí. E já nesse período, quando houve esse ocorrido, né, da situação eu já me questionava, porque nesse período, antes da morte do Serginho, né, peço perdão à família por ter colocado o nome dele aqui, mas eles vão compreender. Quem está falando é o irmão dele. Um outro amigo também, que éramos três, né, já vivia em Itália, ele já tinha adquirido lá um trabalho com arquiteto, ele sempre me ligava, pô, André, vem pra cá, cara, Europa é o topo, Europa... E você já tava benzão lá no Brasil. Brasília estava bem, cara, eu não precisava, eu tinha trabalho, na verdade, até passava para alguns amigos, porque por conta do volume de trabalho. Eu comecei com 2 arquitetos lá, onde basicamente foram meus professores, que uma coisa é você estar na universidade, a outra é você entender a temática do mercado, né, cara? Tu pode ser um excelente aluno, mas... Sim, na prática... Na prática, isso pode mudar completamente. Uma pessoa que não foi tão bem dentro de algumas cadeiras, ele, pô, do lado da vida profissional, fora, estou falando acadêmica, né? Ele tem um respaldo muito mais interessante do que aquele que era um excelente aluno. Então ali eu aprendi a mecânica, né, do mercado. Aonde eu comecei a ter mais segurança, claro, tiveram outras pessoas fundamentais na minha vida, né, onde me ajudaram também a adquirir parcerias com outros colegas, enfim. Ali eu parei para pensar, falei, cara, o dinheiro não é suficiente. Né? Não é dinheiro tudo, não era problema ali para você. Não é tudo.
não tinha segurança, cara. Imagina, Brasília naquele período, embora se fosse a capital do Brasil. A gente tá falando de Brasília, Tô não falando de é Brasília. qualquer cidade, né? Não, Brasília é um mercado grandioso lá dentro. Porém, de todos os sentidos, né? Ali você consegue perceber aquele que eu chamo de um muro social muito grande, né, cara? Falando de Brasil. Estamos falando de Brasil. Né? Ali é um resumo que eu acredito que seja uma coisa muito mais abrangente, mas ali naquele micro, né, espaço, cara, você via pessoas com Ferrari e outras com bicicleta, cara. Estamos falando de bicicleta velha, pneu furado, né? Estamos falando... Isso tudo num lugar só. Eu tenho um amigo que eu conheci, ele esteve em África, então ele dizia bairro de lata, né? Que era aquelas telhas de zinco. É exatamente esse universo. Você vê de um lado telha de zinco, de outro por mansões de senadores. Ali, exatamente, ali tá a casta mais alta do Brasil. Então, quando eu volto para o Rio de Janeiro, aí o Marcelo me liga mais uma vez da Itália, e nesse período, tudo para complementar o porquê eu saí do Brasil. Eu já havia feito uma amizade com uma portuguesa que eu vivia em frente à UNB, né, que é a Universidade de Brasília. Certo. E ela fazia Erasmus lá no Brasil. Então a gente acabou tendo uma amizade muito grande, a ponto dela falar sempre para mim: ô André, quando tu fores para a minha terrinha, passe por lá, ligue para mim e tal. Enfim, isso aconteceu. Quando eu chego para minha mãe e falo: cara, mãe, eu vou para a Itália. Eu vou para a Itália porque estou muito triste com o que aconteceu. Estamos falando de meses, né? Quando eu soube do assunto do falecimento do meu amigo, eu já estava com essa temática na cabeça de... Nunca pensei para Estados Unidos, Canadá, nunca pensei para América, no modo geral. Sempre pensei realmente... o país que eu sempre pensei, porque a minha primeira namorada, ela é uma alemã, que ela não está morta ainda, e sempre tive uma paixão por conhecer a Alemanha. Né? Então, eu nunca saí do Brasil. Já você vai responder outra pergunta, isso é bom, mas sempre tive em mente ir para a Europa. Porque sempre achei a Europa, além do continente mais antigo, né, cara, a sociedade europeia, ela é mais, vamos falar, os valores, né, sociais, né, o social, eles são mais enraizados, né, cara. O direito humano é muito mais preservado. Né? Então, mudando essa parte filosofal, eu ligo para o Marcelo e confirmo: cara, eu vou para a Itália. E, pô, realmente ele marca com os dois arquitetos. Pô, já estava felicíssimo, embora muito triste também por deixar o Brasil. Né? Eu li muito sobre a Itália, que eu também acho que é um grande erro, né, de qualquer imigrante, né, é um conselho que eu estou dando, não sei se é um conselho que eu devo dar, mas todo conselho eu estou falando para mim. Né? Eu acho que qualquer brasileiro, nepalense, africano, que ele pense em para outro país, ele tem que estudar outro país. Sim, claro. Porque mínimo, né? O choque cultural, cara, pode ter certeza que vai rolar. Entende? A gente falando, pô, isso há 25 anos atrás, era outro Portugal, era outro Brasil também, né? Você veio pra cá, foi pra Itália? Como é que foi? Você foi direto? Aí, pô, chego no aeroporto. Portugal. Eu já havia ligado para Nocas, porque ela havia dito: pô, se você vier a Portugal, ligas para mim. E o voo faria 3 horas de escala aqui em Portugal. Certo. Fariam 3 horas. Dava tempo que ela morava em Santa Maria da Feira, eu estava no Porto. Certo. Tô aqui até hoje, cara. Ou seja, resumindo, não fui para a Itália porque eu me apercebi de que era muito mais fácil entender a língua portuguesa. E além do que, eu sempre tive um fascínio muito grande pela literatura portuguesa, sempre li muito, né, cara? E sempre, a minha bisavó, né, esqueci de se dizer isso, ela é portuguesa da Ilha da Madeira. Ok. Né? Então você já tinha algum Mas certo contato. nem por isso eu tinha uma relação estreita com Portugal, não, era distante. A minha relação com Portugal começa quando eu conheço a Nocas. Certo. Só que Nocas é essa sua amiga? Essa minha amiga que está em Santa Maria da Feira, que é portuguesa. Ok, mas na época ela estava lá no Brasil? Ela estava no Brasil, mas ela retorna logo em seguida. E eu ligo para ela dizendo: olha, eu vou chegar amanhã no Porto, tá hora. E fiquei até hoje aqui, cara. Estamos falando de 25 anos. Caraca. Você não veio para ficar? Ou... Não vim. Não vim. E é claro, depois que eu ligo para o Marcelo dizendo que eu não iria mais, aí vem aquela situação que acho que é comum a todo imigrante brasileiro que chega a Portugal. Né? Qual é que é essa? As diferenças entre o povo brasileiro e o povo português. Sem qualquer crítica a uma nação ou outra. Para deixar claro aqui, a gente vai falar de pontos de vista
Mas não é crítica à cultura nenhuma, nem crítica a Portugal, nem crítica ao Brasil. Até eu tô falando da minha experiência. Exato. Né? Aquela... E ponto de vista. Aquilo que eu acho que é interessante para todos nós, né? Sim. Até para mim, hoje, se eu voltasse ao Brasil, a Portugal... Ao Brasil? Não, se eu voltasse, se eu viesse... Entendi, ou melhor, fosse hoje. Se fosse hoje, né? Eu liria mais sobre Portugal, iria entender mais sobre a cultura portuguesa. Isso dificultou um pouco a situação, porque você estudou Itália, mas ficou aqui. Mas eu nem pensava estar aqui em Portugal. Sim. Né? Mas aí o que você sentiu assim de primeiro, na hora que você chegou? O primeiro impacto foi a fonética, né, cara? O som das palavras, né? Fonética é o som das palavras. Sim. E a maneira dura que a gente ouve, né? O português falando. Não é crítica a portugueses, tá, gente? Sim. Acho que assim também... Tem a ver com a sensibilidade do povo brasileiro. Mas acho que pelo menos assim, os portugueses que eu conheci já entendem mais ou menos essa parada. Já tem muito brasileiro aqui? Não, e é importante isso, porque o brasileiro ele é muito sensível. E muitas vezes a maneira deles falar é aquela. Sim, é direto e reto. Filho. Exemplo, quando eu chego num balcão, cara, eu vejo um senhor pegar a moeda e tal, dá-me um café, por favor. Cara, aquilo pra mim foi com um carioca. Um cara ignorante, né? Sem educação. Porra, caralho, maluco. O cara não podia falar, aí, meu irmão, por favor, pode me dar um café aí pra mim? Não. Mas hoje eu entendo, isso é deles, cara. Entende? Sim. Eles são exatamente assim. Então o brasileiro tá muito acostumado com... O brasileiro é muito cheio de H, né, cara? Vamos ser honestos. Nós somos muito cheios de conversa. Sim, muita volta, né? Isso, para chegar logo ali. Entende? É isso mesmo. Eles não, eles são práticos, cara. Eles são... Eu vou falar pra você. Vou fazer uma parada aqui. Eu falo pro pessoal também. Já falei pros amigos portugueses também. É muito mais leve, mano. Claro. Você não fica se preocupando com se o cara vai achar ruim assim, ou não. Pô, chega e vai. Eles não têm uma... E isso eles não fazem... Não é por mal, é a forma de operação. E pra ser muito honesto, cara, no primeiro mês que eu passei aqui em Portugal, isso é pra todo brasileiro que tá ouvindo, cara. Se você quer sair do teu país, tu tem que estar preparado mentalmente. Essa é a regra básica, cara. No Brasil nós temos mudança constante, né, cara? Social, econômica, enfim, de valores, né? Sim. Só que nós não percebemos tanto, não sentimos tanto, estamos dentro do nosso país e falamos com as pessoas mais queridas que nós temos são próximas. Então a nossa perda não é tão grande. Sim. Mas quando tu sais do teu país, foi aquilo que eu bati de frente. Eu sou um cara, me considero culto, né, informado, mas eu não estava preparado para uma coisa, cara, que muitos vão passar por isso, ou se calhar vão ajudar nisso também, é a nossa solidão, cara. Aquele sentimento de você perder, de romper por um momento... Hoje em dia nós temos o telemóvel, tal, que diminui essa distância, mas, você se perde aquele elo com o teu amigo, aquele cheiro de café, a comida da mamãe, entende, cara? Sim. Aquele ambiente, o som, ambiente, né? O som, o riso, as crianças na rua brincando. Cheiro, aqui não, aqui é uma coisa muito mais quase que privada, né? Eles são muito... E hoje eu entendo isso, são muito reservados no sentido de... Quando você quer um direito, tu tem de perceber que a partir do momento que tu queres esse direito, tu vais bater de frente com muitas situações pro teu lado e pro próximo. Sim. Exemplo, no Brasil, cara, tô falando no Rio de Janeiro. Sim. Eu vou falar rapidinho aqui para passar uma informação daquilo que eu queria concluir. Eu vou de férias com a minha ex-mulher, que é portuguesa, pro Rio de Janeiro, porra, 4 horas da manhã, tá um cara botando funk em frente à porta da minha mãe. Porra, aí minha mãe fala comigo, pô, esse menino eu criei. Então eu vou lá falar com ele, compadre. Não, meu filho, ele veio do quartel da tropa, porra, eu fui militar, né, fui do exército. Eu falei, porra, então ele está incorrendo um erro grave disciplinar militar, cara. Mas o que eu fiz? Como um bom roqueiro que sou, eu falei, cara, 8 horas da manhã, quando ele desligar aquela porra, eu vou ligar. Desculpa o palavrão, sim. Tá? Peguei, mãe, cadê a caixa de som e tal? Pá? Meu filho, o que você vai fazer? Peguei um disco do Led Zeppelin que eu tinha, disco, hein? Botei a Sandra pra mim, André, deixa pra lá, nada, meu irmão. Porra. Cara, foi instantâneo, cara, porque era... O muro da minha mãe aqui, a rua, a minha mãe mora no BNH, ou seja, naquelas casas populares, foi uma das primeiras. Hoje tá um puta... Bairro gigante, lindo, né? Tá tipo um condomínio privado, mas enfim, não é esse tipo de condomínio à la Vonter, não. É um condomínio que ficou bem respeitado, né, cara? Mas com relação a som, barulho, respeito, nada, cara. Aí botei esse som, porra, aparece um moleque logo em seguida. Moleque não, né? Qual é, meu irmão? Qual é, meu irmão? Porra nenhuma. Eu reclamei de você botar aquele funk merda pra mim, cara. Se colocasse rock and roll, até dormia, cara. Aí, pra resumir,
a diferença entre o nosso povo. É isso. Tu queres um respeito que, por vezes, nós não damos. Sim. Exigimos muito. Aqui, cara, eu morei no Valado dos Frades, num condomínio. O meu vizinho foi fazer uma festa de aniversário, ele ia ficar até 11 horas da noite. 11 horas da noite, cara. Pra gente que é brasileiro, não é Bateu lá no portão, eu era vice-presidente do condomínio. Aí quem atendeu fui eu. Ô, André, tudo bem? Não sei o que e tal. Estou a fazer um aniversário para... Né? Vou falar com um brasileiro, não com português. Da minha filha, e eu vou ficar um pouco até 11 horas, no máximo 11h20. Eu olhei para a cara dele, pô, mas por que você está falando comigo? Ô, André, já vi que você é brasileiro e lá no Brasil talvez vocês não. Não tem muito essa... Aqui, a lei do silêncio é até 10 horas. Isso é a verdade. Entende? Alguns lugares do Brasil existe, mas... Então, é isso. Mínimas coisas, muitas das vezes o nosso povo não entende isso. Né? Chega aqui com comportamento brasileiro. Não estou criticando o Brasil, sim, não, tá? Eu também, quando cheguei aqui, eu colocava música alta, porra, não tava nem aí. Mas eu aprendi, cara, quando você começa a incomodar, uma coisa é você ter o prazer solitário, né? A outra é o teu prazer atingir 20 pessoas ou mais. Aí isso, pô, é falta de respeito. Sim, sim. Então são essas diferenças de camada que eu comecei a me apaixonar por Portugal. E aí você chegou, você conhecia essa sua amiga, então ela conseguiu com casa, trabalho... Tá aí, boa pergunta. A Nocas, quando ela me pega aqui, ela falou, pô, eu conheço um arquiteto que pô, tu pode trabalhar com ele, e me levou para Albufeira. E em Albufeira eu tive realmente essa entrevista com esse profissional. Porém, ele já havia contratado um russo e um marroquino, porque o tipo de arquitetura dele é essa arquitetura moura. Moura quer dizer, trabalha com argila natural, eles fazem o tijolo, tipo aquelas casas lá de Marrocos, né? Tipo casa árabe, né? Que pega uma temperatura extrema, por dentro a casa está fresca. E com materiais quase orgânicos. Adoraria ter trabalhado com ele, que seria uma experiência profissional muito legal para mim. Né? Não consegui isso. Acabei por trabalhar num restaurante como atendente. Né? Esse ponto interessante. O cara que é imigrante tem que estar disposto a ralar no que precisar. Você não tem que se posicionar como, eu tenho um curso superior, eu não vou fazer. Meu, quando sua conta começa a ficar zerada, cara... Quero ver se não vai, né? E também tem aquela coisa, né, cara? Eu me formei, sou licenciado em arquitetura, mas minha vida não foi fácil, bro, no Brasil. Sim, tá? É uma coisa até porque você foi militar. É até interessante falar isso agora. Essa sua disciplina você deve ter aprendido muito. Porra, minha família é uma família muito pobre, né, cara? Eu estudei em colégio de padre. Basicamente era internado, só ia para casa no final do ano, nas férias. Caraca. Então minha vida não foi uma vida... E isso, hoje eu paro para pensar, foi o que me ajudou mentalmente a suportar determinados momentos de situações emocionais, entende? Porque eu já estava acostumado a ficar sem minha mãe durante muito tempo, mas eu estava no Brasil, mas ela podia ir lá me ver e tal, enfim. Mas, para uma criança, cara, para uma criança, isso é uma falta quase sobre-humana, né, cara? Sim. A tua referência é maior que meu pai. Foi falecido quando eu era bem pequenininho. Então, minha mãe era minha referência, cara. Mas ela sempre me ensinou isso. Você tem que ser forte. Um dia eu não estarei aqui, né? E a vida é essa. É você se reconstruir todos os dias, né, cara? Sim. Então, quando eu cheguei aqui, eu pensei, bem, aquele André do Brasil, os valores desse André está intacto, entende? Porém, eu tenho que sobreviver, eu tenho que... Trabalhei atendendo mesa, coisa que eu nunca fiz no Brasil. Sim. E vou ser bem honesto pra ti, cara, foi a melhor atividade que eu tive na minha vida, cara. Porque conheci médico, conheci pedreiros, conheci uma boa classe. E nós brasileiros não temos aquilo que eles têm. É ali que você começa, se a pessoa souber entender isso, ele vai passar a gostar desse país. Aqui, cara, o restaurante que eu trabalhava tinha um certo nível. Entrava pedreiro, entrava... Cara, não havia ninguém que dizia para ele, aqui você não pode entrar. Eu já tive em restaurante no Brasil onde eu fui barrado, cara. Tu não pode entrar aqui com essa roupa. Entende? Tudo bem, existe uma regra quase que unânime, à noite normalmente as pessoas se... Mas aqui não, aqui você... aquele pedreiro que entrou com uma roupinha legal à noite, que tu sabes que aquele cara é um pedreiro, e tem um cara de renome ali, um Cristiano Ronaldo, é atendido da mesma maneira, cara. Desde que você pague a conta, cara, o atendimento é igual. Então isso é legal aqui na Europa. Não há uma desnivelação social, entende? Tu podes trabalhar, comprar um carro topo de gama, cara. Você pode ser serralheiro, hoje eu sou serralheiro, né?
Hoje eu trabalho numa atividade de serralheria. Tu pode comprar um Megane, pode comprar um... Cara, e outra coisa muito legal, você pode comprar, usufruir do teu carro, porque amanhã ele continua na calçada ali, se você botar. Entende, cara? Sim, sim. Então são essas coisas que começaram a me pegar, entende? Claro, existia diferença entre o universo que eu vivia, né? Foi mais particular com portugueses, porque eu fui casado com uma portuguesa. Aí vem aquela situação que eu já te disse. Situações que eu olhava e falei, porra, no meu país não é assim. Né? Exemplo, nenhuma crítica a quem passa por isso, cada um sabe os problemas que tem. Né? A relação de filhos que têm 40 anos, 45, que vivem vivem em suas casas, mas mamãe e papai continuam fazendo as mesmas coisas para eles, tipo comida, acordar para... É um ponto eu não estou aqui sendo pessoal, sim, sim. a ninguém, Claro, pertinente à minha família, mas é no modo geral. Não, são pontos que eu também, geralmente falando sobre essa questão cultural, esse choque cultural, não é incomum a gente ver isso. Tem muitos casos que homens, principalmente homens, com 40 anos, 45 anos, moram com os pais, muitas vezes ainda, o pai e mãe faz tudo, o cara fica com a mulher aqui, outra ali, E se você observar, desculpa, amigo, não, tá tudo... se você observar, as mulheres portuguesas são mais independentes que os homens. Né? Coisa que no Brasil, os homens, naturalmente que hoje essa relação está mudando bastante, né? Graças a Deus, está sendo uma coisa que eu acho que não devia ser falado homens e mulheres, mas sim ser humano. Né? Acho que a única coisa que difere é o sexo, é assim que vejo as pessoas. Certo. E essa observação eu comecei a ver aqui, diferenças de... Pô, eu saí de casa muito jovem, sabe? Quando eu ia para casa da minha mãe, era por uma necessidade de visita mesmo, de... Sim, era um evento, quase que um evento especial, um evento. Assim dizer. Aqui não, aqui eu presenciei cenas de todos os dias, né? Tá na casa da mãe. Eu tenho que falar isso sempre, nenhuma crítica. Que assim... Nenhuma crítica Vou falar que a minha família ainda, que meus filhos são portugueses, dentro dessa família, da minha família, né? Cada um é independente, mas não é independente. A mamãe continua fazendo a comidinha para os filhinhos, para o neto. Então foi um choque para mim no meu casamento, que eu dizia, não, cara, nós temos a nossa casa, temos o nosso espaço, e nossas crianças precisam ter a nossa referência. Não é ter aquela ideia da comida da vovó. Tem que ter saudade da comida dos pais, cara. Certo. Seja um arroz muito mal feito, seja... né? Mas estão falando disso. E nisso o Brasil é muito mais saudável. Você chegou, começou a trabalhar, começou a fazer... Você entrou muito, conseguiu entrar na cultura, até porque eu acho que na sua época não tinha muito brasileiro que quantidade tem hoje, né? Era mais escasso, não, você tomou um brasileiro na rua, aqui, né? Cara, eu lembro que quando cheguei cá, já era o euro, não era o escudo. Certo. Mas aí, tipo, então, você não tinha muito ponto de correr, né? Porque eu vejo hoje, não é uma crítica também, mas pode só ser, sei, 20% de crítica. É tipo assim, os brasileiros chegam, só que só quer conviver com o brasileiro, irmão. Só que a hora que você precisar negociar com o português, ou conversar com o português, você não vai conseguir sentar na mesa com o português, porque a forma de ver o mundo é diferente, vamos assim dizer. E também eu acho que a construção de relação, né? Tu sabes disso, que é muito mais fácil você ter saudade do teu melhor amigo no Brasil, que, pô, essa relação foi construída há anos, né, cara? De berço, né, cara? É muito improvável, não quer dizer que isso não aconteça, porque comigo aconteceu, de tu manteres uma amizade a partir de agora. Nesse momento, você conhecer alguém e tornar-se amigo. É possível, sim, claro que é. Mas é quase que um exercício, né, cara, da gente. Sim, é uma parada que estar predisposto a abrir mão de algumas coisas. Exatamente. Conversar, não sei. Então, aí volta a questão da segurança, né? Tem que falar um pouquinho de tudo, que acaba esbarrando em tudo. Sim, é porque assim, André, eu comecei o vídeo, você tem 25 anos de Portugal, velho. Você tem autoridade, posso até falar isso como português pra falar dos dois. Não, eu falo, pô. Você é um português, pô. Falar, pô, é um português de documento, mas pô, eu hoje tá acho, 25 anos, hoje acho, né, cara, aquele André que chegou a... Cara, eu fui invadido, cara, por umas críticas que... Eu tinha uma referência muito da Nocas, entende? Eu e Nocas era uma exercício. Quando cheguei aqui, cara, não foi assim, cara. Assim como você tá sentindo, pô, os portugueses são assim. Eu passei por isso, cara. Sim, é todo mundo Eu passei a olhar assim, puta, o que eu tô fazendo nesse país? Na minha vida. Eu sei que você já pensou nisso. Tenho real, certeza eu também já pensei nisso. Que qualquer um que vive cá há alguns anos, e aonde começou a mudar a minha vida? Quando eu me pus numa situação de, não, se calhar o problema é meu. Se calhar eu é que não quero abrir mão de alguns valores que eu tenho. De alguns pensamentos. De algumas... Perceber que eles são assim, mas eles são gente fina. Quando você consegue passar pela barreira, que é normal. Né? Então imagina quando eu fui casado. Sim. Os amigos... Ô Sandra, se você estiver ouvindo isso, eu peço desculpa, não é nada nenhuma crítica a eles, né? Até porque somos amigos.
Olha lá, hein? Cuidado com ele, hein? Pô, o cara é brasileiro, hein? Ih, pô, brasileiro. Então, quando eu cheguei há 25 anos atrás, cara, o brasileiro era visto como... Não como hoje. Hoje eu vejo críticas de brasileiro. Você não tem ideia do que eu passei, do que eu vi. É quase uma xenofobia, vamos assim dizer. Pô, pode crer. O que você está fazendo aqui nesse país? Aí você chega pro cara e fala, cara, sabe quantos portugueses entram no Brasil diariamente, cara? Só tens a realidade inversa, né, cara? Sim. Então tem que tomar cuidado, porque só no Rio de Janeiro são quase 4 milhões de portugueses. Ô, louco, mano. É. Tu vais para São Paulo, cara, é uma... Eu não sabia disso. Imagina se o Brasil, cara, deporta todos os... Entende? Então essa ideia de o que você está fazendo em Portugal, eu sempre, talvez porque sou um pouco maluquinho também, né? Um pouco expansivo, eu sempre vejo o planeta, o mundo sem fronteira, sabe qual é, cara? Eu sempre achei que qualquer lugar, cara, é lugar para todo mundo. Tem que ter um acesso. Entende? Aí é onde começa a gostar o André de Portugal, quando eu me apaixono pela minha portuguesa. E aí começa uma Ali, história de amor. Até com ela, foi difícil no início, né? Eu lembro de uma palavra, uma vez que ela chegou para mim, amo-te. Eu falei, putz, eu entendo, né? Que tu deve estar dizendo assim. Aí eu gosto do nosso som brasileiro. Eu prefiro que você fale na terceira pessoa, né? Porque a segunda pessoa aqui para eles é quando tu és muito próximo, né? Certo. Quando a pessoa é muito distante, não é como o brasileiro que fala você é o mesmo que tu, né, cara? Sim. Aí eu falei para ela, pô, se você falar, ou para ela eu disse, se tu falares na terceira pessoa, né? Eu amo você, porra, é música, cara, dá tempo de eu cara, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, observar esse som, entende? Agora você fala, amo-te. Eu sei que é lindo para vocês. E com sotaque ainda, sim. Mas o tempo é muito curto, não dá tempo. Então a diferença entre portugueses, isso está na fonética, no som, e é a nossa língua, é uma parada que tá dentro da gente, né? Tipo... E depois outras situações que me debateram, né? Quando nasce o meu filho, ele pequenininho chega para a bisavó, que era viva ainda, Deus a tenha, Dona Victória, que o nome da minha filha é Dona Victória por ela, né? Em respeito a ela, uma virginiana como eu. E ele chega, Bisa, tu podes... Ela olha para ele e diz, quem tu pensas que tu és para me chamar de tu? Então, aí vem aquela diferença entre o nosso povo. As pessoas mais restritas, né, cara, em algumas famílias portuguesas, tu pode ser o filho, a avó, tu tens que pedir permissão para chamar por tu, porque tu é a pessoa mais próxima, depois de eu, né? É só para os brasileiros que não perceberam. Não, mas é até para mim. Eu, tu, ele, nós, né? O tu, depois de eu, né? A pessoa mais importante, eu, né? Sim. Depois tu, que é a pessoa que é mais próxima a gente. E eles levam isso na regra mesmo. Você tá... A regra gramatical deles é exatamente assim, cara. Eu já tive num café, cara. Aqui mesmo na Marinha esses dias. Pode chamar para tratar por tu? Porra, meu. A coisa boa do Brasil é isso, cara. Nós somos muito abertos. Aí, meu irmão, fala, bro. Mano, como é que tá? Esse cara é meu irmão, cara. Esse cara é meu amigo. Conheceu agora, 5 minutos. É isso. Pra eles não, pra eles eles são muito reservados. Agora passou desse crivo, cara. Tá bem. Então, talvez minha história ela é muito grande aqui dentro, mas é para resumir, o dia que eu vou ao multibanco, cara, ali é que minha ficha caiu, cara. O multibanco é o caixa 24 horas para alguns brasileiros. É no meio da rua, cara, na parede de um prédio, entende? Aí, pô, tô vendo aquela multidão em Albufeira lotada, né, cara? Noite, devia ser 11h30 da noite, faltou uma grana, precisava levantar um... Eu falei, caraca, porra, vou ser roubado. E pensando naquela onda do Rio de Janeiro, né, cara? Aquela atividade total, né, cara? Tal. Ninguém olhou pra mim, cara. Eu fiquei tão frustrado com aquilo. No bom sentido, né, cara? Eu falei, pô, você foi lá numa cabine e liguei a cobrar pra minha mãe. Ela me chamou a atenção. Porra, André, você tá me ligando, pode comprar um cartão aí. Mãe, a senhora não sabe o que aconteceu comigo, cara. Eu levantei, não sei. Ninguém olhou pra mim, cara. Eu não volto mais pro Brasil, Alice. Estive a primeira vez com a Sandra, naquele ocorrido da música, né? Que o cara coloca, foi logo no primeiro ano que ela foi. No segundo ano, quando eu vou ao Brasil com a Sandra, já foi a negócio, eu abri um negócio aqui em Portugal, né? Eu ia te perguntar, você abriu algum escritório aqui? Sim. Como eu não tive equivalência aqui em Portugal com o meu curso, né? Nem por isso, embora o período que eu trabalho no restaurante, quando eu caso com a Sandra, a gente vai para o Valado dos Frades, que é aqui perto da Nazaré. Sim. E ali eu me vi confiante, falei, não, cara, vou arriscar aqui abrir um negócio aqui. Aí abri um escritório de design e arquitetura, com uma vertente de exportação, que eu queria trabalhar com produtos biológicos do Brasil,
tipo pé de rã, tipo para madeiras exóticas brasileiras. No mundo da arquitetura isso para trabalhar com mobiliário, né? Já que eu ia fazer design também, mobiliário, tanto casa como, enfim. Tive 6 anos nesse escritório, por conta de inadimplentes, né, cara? Porra, o escritório pequenininho cai, né, cara? E meu filho estava para nascer, eu falei, cara, era uma grana altíssima que faltou na conta. Eu não vou dizer o valor aqui porque é absurdo. Aí tem aquela coisa que eu acho legal no Brasil, que aqui não há. Se uma pessoa lhe passa, aí isso é para muita gente entender os parâmetros que eu estou querendo chegar aqui, as diferenças que nós temos. O Brasil pode ter uma coisa menos má, mas tem uma coisa muito legal. Se uma pessoa passa cheque sem fundo, pode ter certeza que ele é preso. Sim, sim. No Brasil. Crime. Aqui, meu amigo, cheque borrachinha tá perdido, cara. Cheque o quê? Borrachinha é aquele que bate em qualquer lugar e não para, né, cara? O cara me passou 5 cheques e foi dizer que eu havia extraviado. Porém, os 2 cheques iniciais, né, cara, eu havia entrado no banco como pagamento legal, foi pago tranquilamente, ele nunca teve essa preocupação de ir à polícia e do nada ele sustou um cheque que ele conhecia uma pessoa num banco, que era amiga dele, que isso é crime, tá, gente? Isso é crime, que ela fez isso por ele. Eu descobri isso, fui a um advogado, e o advogado disse para mim, cara, André, se caso eu fosse tu, eu tentaria negociar com o cara, porque tu vais entrar com o processo, vai levar 5 anos, no final não vai dar em nada. Enfim. Aí eu fui à polícia e falei para ele, pô, eu quero que ele prove que ele deu entrada no boletim de ocorrência, né? Porque quando você é roubado, você se sente injustiçado e tu vais aonde? Procurar justiça, né, cara? Não foi esse o universo. Então, são situações que eu, como profissional, me deparei aqui. Eu achava que aqui não havia pilantra, sabe? Não havia pessoas que davam... Meu irmão, aqui eles dão aula na gente, cara. Né? Então eu comecei a conhecer e absorver a cultura. Depois tem uma coisa peculiar que é a comida. A comida portuguesa é muito baseada na batata. Né? A batata é o carro-chefe. É cozido, é chanfana. Para mim tudo é a mesma coisa. Para mim tudo é como se fosse um ensopado. Mas para eles tem nome diferente. Mas para mim é ensopado. Para mim é a mesma coisa, só que muda. Ou é peixe, ou é carne, ou é... Enfim. Sim, bacalhau. Então eu não sou muito amante de comer todo dia batata. Né? Então a maioria dos restaurantes que eu ia, a base mesmo era batata. Isso começou a me incomodar. Eu gosto de vegetais, gosto de uma alimentação mais equilibrada. É claro que hoje, com a entrada de muitos imigrantes brasileiros, como africanos, como indianos, claro que a culinária portuguesa modificou bastante. Sim, com o decorrer do tempo, muita migração e tal. Então, embora hoje, eu prefiro uma dieta, né, muito mais rotativa. A base de comida brasileira, amanhã comida portuguesa, amanhã um pouco mais italiana, entende? Aquele variado. Prato variado. É porque aqui a gente consegue ter acesso a essas coisas, né? Aí depois outra coisa que me chamou a atenção aqui em Portugal. A relação de preços, quando eu fui ao Brasil, pela última vez, aí eu fui sozinho. A última vez a gente tá falando de? A última vez foi há 2 anos atrás. 2 anos atrás, em 2023. Exatamente. Cara, fui tomar uma cerveja, pô, imagina, roqueiraço, né, cara, adoro uma cerveja, R$12, cara, uma latinha. Aí eu fiz até conversão, eu falei, cara, por os parâmetros brasileiros, cara, o brasileiro hoje em dia é coitado, maluco. Tá pagando, tá, 2 euros. Pagando para viver. Tá pagando o mesmo preço aqui lá? Aqui, não, aqui tu tens, vamos equiparar o salário português com o salário brasileiro, aqui você vive melhor em relação ao Brasil. A escola aqui, cara, que meus filhos estudam, dá de 8.000 a 0 em escola particular no Brasil. O ensino público aqui é um direito adquirido aqui, cara. Sim. Aí vou entrar nesse ponto que eu acho fundamental. O meu filho vai entrar para o 12º ano, que representa o final do 2º grau. Terceiro ano do ensino médio no Brasil. Enquanto muitos de nós, como eu, né, tu pode ter uma nota maravilhosa, mas tem que prestar o vestibular. Maluco, isso para eles não faz sentido. Porque aqui eles já programam, por exemplo, se tua área é exata ou humanas, cara, pelas tuas notas já vão te direcionando para aquela área. A não ser que tu chegues ali na frente e fale, não, porra, quero fazer, ao invés de engenharia, quero fazer psicologia, porra. Aí é uma opção tua. Mas, gradativamente, eles já... Por quê? Não se perde tanto. Eu tento imaginar quantas pessoas foram para a universidade no meio do caminho, pensaram, putz, não era esse curso que eu queria fazer. Né? Porque não existe uma programação no Brasil. Não existe como eles chamam, um quadro, né, cara?
Aqui eles têm um programa de ensino, exemplo, inglês. Eu estudei inglês, cara, no Brasil. E o Brasil, que é um país também turístico, não tem a mesma força que tem em Portugal, que é um país pequeniníssimo, cara. Mas a nível de hotelaria é fortíssimo. Então a língua é muito importante aqui. E cara, quando você vive numa Europa, vamos falar hoje, comunidade, né, cara? Vale a pena você aprender um pouco de alemão, de francês, de... Básico. Meu filho fala... Hoje em dia até Índia, alguma coisa assim. Até indiano. Exemplo, o meu filho, ele fala fluentemente inglês, aprendeu com menos de 8 anos. Minha filha tem 9 anos, já tá falando inglês, cara. Aí ela quer fazer francês. Pô, eu dou incentivo. É isso aí. Não só francês, amanhã estuda alemão. O meu filho estuda sozinho japonês, cara, que ele gosta daquelas bandas desenhadas, aquela... Certo. Esqueci o nome, como eles falam lá, os... Mangá? Mangá, essas paradas. Primeira fruta, né? E depois tem o lado cultural do pai dele, né? Sim. Esses choques que a gente tá falando, no fundo, se a gente abrir a nossa alma, cara, tu vai ver que isso vai minimizar, cara. Você consegue entrar na mente deles como ele entra na vossa mente. O meu filho aprendeu a ouvir rock and roll, MPB, bossa nova, jazz, blues, comigo. Ópera, música clássica. Estamos falando de arte, porque eu sempre gostei de arte, né? Minha linguagem sempre foi uma vertente para arte. Eu, nas horas vagas, também sou músico, né? Tive uma formação com banda portuguesa que para mim não funcionou, dado também essa... Questão cultural. Eu gostava mais, prefiro um guitarrista brasileiro, que tem uma mão mais solta, mais manhosa, mais solta. Aqui não, é mais quadrado, né? Não quer dizer necessariamente que não tenham pessoas sim, claro, virtuosas, mas o brasileiro não, ele é mais jocoso. Eu prefiro essa... Eu, como carioca, eu prefiro mais essa abordagem. Então, ao lado da cultura, ele absorveu muito do pai. Agora, com relação ao comportamento de economia, eu acho que a mãe, ela me ensinou bastante, né? Ao contrário de falarem que eu posso ter meu ponto de vista dentro do meu casamento de uma maneira, mas quando eu falo de uma ótica que foi positiva, eu aprendi uma coisa muito legal, olha só, uma coisa simples, mas é que demonstra quem é brasileiro e quem é português. Então a gente foi para o Rio Sul, lá no Rio de Janeiro, pediu um chopp, o cara trouxe 2 chopps e ela pediu um Guaraná. Guaraná que eu falo é aquele Guaraná natural mesmo. Dado o momento ela mudou de ideia e falou, não, então vou tomar um choppinho para ver como é que é o chopp carioca e queria comer esse tal de franga passarinho, né, que lá no Rio de Janeiro tem bastante. Sim. Nada mais é que igual daqui, mas eu prefiro do Rio, não sei porquê, mas enfim. Aí botamos lá, cara, quando o cara traz a conta para mim, eu já peguei a conta, primeiro que, pô, tava como turista lá, né, cara? Sim. Já vivia, cara, então a minha cabeça já era mais... Era um brasileiro que era português, mas pensava um pouquinho ainda como brasileiro, né? Paguei a conta, ela, não, espera aí. Aí vem a diferença entre o brasileiro e o português. Ela pegou a conta, só para perceber se aquele chopp, como ela havia pedido um, era para vir 2 chopps, né? Não vieram 3. Aí ela falou, não, aquele que você voltou atrás, eu não bebi. Tu não deves colocar aqui. Então, o português é muito assim, ele é muito... Aquele que ele recebe, ele paga, meu amigo. Ele valoriza os impostos que ele está pagando. O brasileiro pouco se importa se está pagando. Desce mais um, não, estou falando nisso, mas estou falando de conta de água, de luz. Ok, no geral. Eles são regrados, isso eu aprendi com ela. A ser mais observador, com custo. Esse arroz é o mesmo que aquele, só que esse está em promoção, compra esse, porque esse aqui é igual aquele. Só está a marca da empresa, entende? Ao invés de ficar pensando que você está comprando uma marca. Não, cara, para eles o mais importante é ter um custo que a grana deles possa pagar. O brasileiro, cara, está sempre se dividindo, está sempre... Crédito aqui, crédito ali. O português raramente faz isso, né? Embora o português ele seja educado a ter seu carro e sua casa. Aí pega um trabalho que fica 30 anos. Sabe aquele outro lado que o brasileiro não é, né? Sim. Se vê num trabalho que é obrigado a ficar, às vezes, muitas vezes ali, peço perdão a muitos amigos, né? Portugueses. Você está botando só botando na mesa. É uma maneira que eu vejo, sim, né? Sim. Eu acho, no lugar deles, eu ficaria feliz de ter a possibilidade de estar comprando. Mas isso transforma para ele numa tortura, que ele não pode sair do trabalho, porque tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, e às vezes se vê obrigado, e até infeliz num determinado trabalho. O brasileiro não é muito assim. Nisso eu gosto de ser brasileiro. Quando as coisas não estão muito bem para a gente sai, cara, e vai procurar outro. Entende? Nesse ponto, eu prefiro manter ainda a minha áurea brasileira, livre. Né? O português não é assim, o português ele é muito regrado. Né? Então são situações essas que começaram a moldar a minha maneira. Quando eu volto para 2 anos atrás, né, respondendo a tua pergunta,
o Brasil, cara, eu já era um outro cara, bicho. Você ficou quanto tempo sem ir lá? 17 anos. Caraca, mano. Uma vida, velho. 5 vezes que eu fui ao Brasil. Os primeiros anos foram tipo Seguidos, um ano, 2 em 2 anos, né? Tipo, os últimos 2 anos é que eu levei mais tempo, né? E o último levou 17 anos, só pra você ter uma ideia. Meu filho tem 17 anos. Exatamente. E pretendo, se Deus quiser e ele há de querer, no final do ano, poder levar o Gabriel a conhecer o Rio de Janeiro. Né? Que aí ele vai conhecer o pai dele diante dos amigos. Que isso foi uma coisa muito legal para Sandra, perceber quem era a figura que ela havia escolhido para ser o marido dela. Eu sou uma pessoa muito querida no Brasil, tenho amigos para tudo quanto é lugar. Aqui também tenho muitos amigos. Tanto é que meu apelido é Bro, né? Não é à toa. Né? Hoje existem muitos Bros, né? Onde trabalho. Né? Mas eu sempre fui o primeiro. E depois tem a questão no trabalho que eu voltei agora, eu fui o primeiro brasileiro a entrar lá. Né? E foi difícil no início, assim. O patrão não, o patrão sempre muito aberto, né? Sempre um cara muito... Até por conta, acredito também nisso, além de ser uma pessoa sensível, foi uma pessoa que tem a cidadania americana, ou seja, os pais... Então isso parece que não abre um pouco a visão. Abre a visão de uma pessoa que vive muito tempo cá e tem às vezes aquele estereótipo, mas por que você está aqui, por que você não volta para o... Isso não é solução para ninguém. O mais importante é tentar integrar essa pessoa. Eu acho que isso é o mais importante. E o mais importante, acho, no brasileiro em questão, é estudar o país que ele vai, cara. É ele saber... uma coisa é você sentir saudade do teu irmão que foi ali para Minas Gerais e você está em São Paulo. A outra é você saber que você vai passar por um oceano imenso e só tem que acreditar naquilo que tu és dentro do Brasil, né? Da formação que... É o que minha mãe sempre dizia, cara. Quando você é uma pessoa de bem, cara, o mal não vai esbarrar em ti. Não há condições. Tu vais encontrar pessoas muito boas na tua vida. Vão te apresentar, de uma certa forma, o mundo. Então, eu tive essa sorte. Tive sorte de conhecer a Nocas, tive sorte de conhecer muitos portugueses maneiros, que são brothers pra caramba. Eu sou de casa, de muitos deles. Sim, sim. Tem o Michel lá de São Bartolomeu de Micines. Um beijo pra ele, que eu adoro esse cara. Meu brother, irmão pra caramba. Então, é ali que você começa a construir. Depois vai mandar um vídeo pra essa galera toda aí. Eu vou mandar uma nova família. Então é isso. No mundo, cara, a gente não tem que pensar que onde nós nascemos é onde nós vamos morrer. Não, cara. O planeta é tão grande, cara. Tem uma estrada tão grande. É interessante essa maneira de você pensar do mundo sem fronteira. Tu vai esbarrar com alguns conflitos. A sua cabeça muda, de certa forma. Só de pensar assim. Acho que o cara que é imigrante, ele pensa assim também é uma maneira interessante, desde que ele entenda que ele tem que respeitar o lugar que ele está pisando também. E a gente falando sobre filhos e tal, e crianças entrando nesse ponto, não sei se você viu o caso aí que tá rolando, tem um casal de brasileiros que perdeu 2 filhos para o Estado, vamos assim dizer, entre aspas. Perdeu, entre aspas, né? Para o Estado aqui de Portugal. Explica um pouco da situação, basicamente... Não, vou falar na minha experiência na sua percepção, o que você sabe sobre isso. Tá aí. Estou falando de alguns pais, não vou nem falar brasileiros, né? Sim, no modo geral. Vou falar alguns pais, quando você quer ser pai, cara, a prioridade é a criança. E o Estado português não vai passar perna em ninguém, cara. Ele não vai passar, ou melhor, a mão, né, na cabecinha de nenhum pai que é negligente com o filho. Por quê? Tu pode não ter emprego, tu pode não ter... Mas se tu fores uma entidade, exemplo, da Câmara ou da... Imediatamente a criança tem apoio, cara. Já coloca na escola, já tira um cartãozinho, já vão para a creche, vão para... Cara, eles têm aqui uma preocupação em proteger o menor. E escolarizar a criança, sim. Esse é um direito adquirido aqui. Sim, até uma coisa que eu não sabia, que teve um português comentou no meu vídeo, um dos meus vídeos, que ele falou assim que é obrigatório qualquer criança que está dentro de Portugal pra estudar, independente da nacionalidade. O pai pode ser preso, se tiver uma criança, vamos lá, 6 anos, tá uma criança em casa o dia todo. Se o vizinho ligar para a polícia, meu irmão, esse cara vai... Possivelmente será preso ou terá que ter a sorte de explicar o motivo que aquela criança não está na escola. Porque para eles, cara, isso eu concordo, educação muda a cabeça, muda o social, cara. Muda a sociedade no geral. Aqui, você não vê um indivíduo, imagina, você vai discutir, pegar uma faca e já... Isso não está na cabeça deles, entende? Isso é o que? Cultura, educação, cara. Infelizmente, em alguns países, tudo é resolvido na base da bala, na briga, na porrada. Aqui não, cara, eles podem ter aquela... exaltar-se, porque eles falam um pouco alto, mas não existe aquele processo, vou te matar, vou te dar um tiro. Não existe isso. Não existe isso. Raramente você vê buzina nos carros, né, buzinando no trânsito. Existe hoje, mas por conta de
Acho que aí é um problema mundial, né? A galera tá sem paciência, o psicológico me afetado. Sim. Mas voltando à questão da educação, então na escola, não vou muito longe, eu recebi 2 amigos na minha casa, quando eu estava casado, que vieram do Brasil, eles tinham 2 crianças. Eles nem conseguiram emprego, os filhos já tinham a creche e já tinham também a escola. Uma delas estudava não na sala da minha filha, mas numa outra sala. Sim. Então no recreio, cara, ela ficou integrada. Essa coisa dos pais acharem que as crianças não vão se integrar porque eles não entendem alguns Sim. comportamentos. Você não pode delegar às vezes, a sua parede, né, cara, que eu falo, sentimental em relação em aceitar as mudanças com relação aos filhos. É muito mais fácil uma criança se integrar do que os pais, cara. Pode botar isso na cabeça. Porque a criança não tem bloqueio, a criança não tem... Para ela, assim, pegar um brasileiro e colocar numa escola portuguesa, pequenininho, ele vai se integrar. Sim, sim. A criança é tudo muito mais fácil. Entende? É porque esse casal, pelo que eu vi, pelo pouco que eu li, basicamente eles, na escola detectaram que a criança estava tendo maus tratos. Não estou julgando aqui, estou falando o que eu li. Não sei o viés também, até porque eu não conheço a história. Mas a professora e as psicólogas da escola detectaram que a criança tinha 4 anos e não falava direito, que a criança estava com sono para a escola, todos os dias, diariamente. E aí começaram a pedir exames, aí colocou as instituições do Estado em cima dessa criança. E a partir desse momento, a criança se virou uma criança institucionalizada, como eles chamam aqui. O Estado entra com o poder para salvaguardar aquela coisa que nós chamamos no Brasil de abandono de incapazes, né? Ou seja, muitas delas vão... Aqui também pode acontecer de colocarem numa casa de uma outra família. Sim, no fim, essa criança... a forma, não sei se é o certo, do meu ponto de vista não, mas eu não sei como é que funciona, se é a forma certa de ser feita aqui. Pelo que parece, a criança foi para a escola e chegou lá, o Estado foi e recolheu aquelas crianças, e aqui tem as chamadas famílias de acolhimento. Exatamente, é isso que eu ia falar agora. Mandaram essas 2 crianças para uma família de acolhimento, não sei se foi a mesma família, enfim. E passado certo tempo, os pais ficaram aí dias, e horas e dias sem ver as crianças, sem saber se comeram, se não, porque o Estado tomou posse das crianças e colocou na família de acolhimento, que basicamente essas famílias de acolhimento são inscritas, né, se dispõem a ser. Que passam por um critério, são avaliadas, exatamente. Ser feito... Não é de qualquer maneira. Não. E depois, passado alguns 5 dias, parece que os pais puderam ver as crianças 45 minutos, parece, se eu não me engano. Foi o que eu li. O Estado, como é que eu falo? Ele protege a criança, mas se ele percebe que vai haver uma melhoria, é claro que eles relaxam, né, na postura, né? Isso, gradativamente, a criança retorna. Sim, vai tendo um tratamento, vai procurar psicólogo para tratar, mas etc. o que tu estás a falar, eu também, eu não sei dessa história, mas já soube de muitas parecidas. Sim, não é a primeira vez que eu vejo. Conheci um outro rapaz que ele tinha um certo problema mental, dá pra ver que ele tinha um certo problema mental. Não era nada, não sei nem se é agressivo falar problema mental, peço desculpa se estivesse sendo agressivo com alguém. Especial, né? Pronto, não era nada absurdo, nada grave, mas, enfim, e também o Estado tomou conta da criança, porque o argumento é que eles não tinham condições psicológicas para poder cuidar da criança. E aí entra o psicólogo e vai tratando, não sei o quê. Mas claro, como pai, eu sou pai, você é pai, pô, você entra num certo desespero. Tem uma certa comoção nas redes sociais, principalmente brasileiros, né? Porque esse casal são brasileiros. E eles alegam que sofreram preconceito e xenofobia em alguns momentos. Não duvido, porque nada é impossível. Mas também existe o ponto do respeito de tudo isso que a gente estava falando. A cultura, a forma de você agir, de você falar, entendeu? Você tá em Portugal, você tem que agir no modo português. Não estou defendendo, não estou criticando ninguém, só estou dando os pontos de vista do que é possível. Vou falar como é que eu reagi, né? Que acho que foi o melhor remédio que eu tive, né, cara? Na primeira instância, eu fiquei muito irritado, cara. Vou voltar no tempo. Quando eu estava atendendo uma mesa de professores, eu acho que o cara achou que estava falando com um imigrante idiota, burro, que não... Entende? O cara, porra, foi falar de... Eu olhei pra cara do cara e falei, meu irmão, eu posso até discutir contigo aqui sobre Nietzsche, Freud, Reich, o caralho, sabe o que é, cara? Que eu tô atendendo a mesa? Sim, sim. Na filosofia de atendimento de mesa, tu deverias pagar muito mais, porque o ato de você não querer se servir, quando alguém te serve, é um ato que você tem que estar agradecido. Então, a lei do atendimento é essa. A regra básica é porque você não quer fazer a sua comida, tu não queres ir ali, entende, cara? Entendi. Então, tu queres ser servido. Então, nesse ponto, tu tens a pessoa em evidência aqui é o atendente. Certo. Agora, se eu fosse o teu aluno, ou melhor, se eu fosse o pai dos teus alunos, eu teria uma reserva muito grande
com um pensamento desse, cara, você pode direcionar muitos ao teu pensamento, cara. Sim. Porque a criança, ela não tem preparo emocional que um adulto tem, né, cara? Claro. Aí o cara ficou olhando pra mim, resumo da ópera. Em 8 meses, cara, o restaurante que eu trabalhava, eu consegui lotar aquilo ali. Eu falava com o massagista do Sporting, cara fantástico, me apresentou médico, me apresentou jogadores. Falava com um senhor, cara, que ele era bibliotecário, tinha um conhecimento do caraca, tu não dava de nada pro cara, um portuguesinho. Então, ali eu fui adquirindo um comportamento que eu pensei, né? Até que um dia esse senhor falou comigo. Aquele senhor falou de uma maneira desagradável contigo e eu gostei da tua postura, não ter revidado. Eu falei, não, sabe o que acontece? O problema é dele, o problema não é meu. Entende? Essa, para mim, foi a melhor resposta que eu dei para mim. Muitas das vezes a gente quer resolver as coisas no mesmo patamar daquele cara, não vai resolver nada, cara. É porque às vezes é uma situação única, aquele cara está com um problema ruim na vida, está com uma energia. Casa, entende, cara? Então, para muitos brasileiros que chegam, para africano, angolano, italiano, sei lá quem, cara, um dia se sentir essa discriminação, pensa assim, pô, eu sou muito mais superior, sabe? Eu sou um cara do bem, esse problema é dele, e atenda o melhor possível, e o mais rápido possível, e não dê atenção, cara. Amanhã esse cara vai voltar de outra maneira, vai voltar até meio envergonhado, né? E tem uma história muito legal, não sei se eu posso finalizar com a história da minha madrinha de casamento, que é para muitos imigrantes. Eu sou uma pessoa que eu tenho admiração por muitas pessoas, né, cara? Uma delas é, né, no plano carnal, é minha mãe. Minha mãe se eu sou essa pessoa que está aqui, agradeço muito a ela. A segunda pessoa, cara, é a Larissa, cara, que eu admiro. Uma ucraniana que não falava português, trabalhou numa cozinha onde eu trabalhei. Eu não vou falar o nome da cozinheira, que possivelmente pode estar viva ainda, não quero magoá-la. Né? Mas é para perceberem que às vezes a pessoa ela não tem conhecimento espiritual, conhecimento intelectual, social, entende? E age da maneira que ela sempre viveu, entende, cara? Então talvez seja a melhor resposta para dizer da Larissa. Então um dia ela gritou com a Larissa de costas. Porra, Larissa sem entender nada, né? Larissa ucraniana. É uma história real, se eu me emocionar aqui, há muitos anos que eu não falo isso, eu posso me emocionar. Eu olho dentro da cozinha, já com o comando, tá a dona Fátima berrando com a Larissa, eu olho. Ô, dona Fátima, por acaso a senhora nunca parou para pensar que a Larissa não entende português, a senhora está falando para a parede, a senhora não fala olhando para ela, a senhora não aponta nem, né? Sim. E a Larissa sim, né? Perdida. Estão falando de uma ucraniana formada em contabilidade, tinha uma puta empresa na Ucrânia antes dos países do leste caírem, até, embora a Rússia não diga isso, mas caiu economicamente também, nesse período. Então, muitas empresas desabaram, né? Estamos falando de uma pessoa inteligentíssima. Havia uma outra na cozinha, a Ina, formada em física nuclear. Então, estamos falando de pessoas, mas não falavam português, meu. Então, porra, realmente, quando a gente não entende, a gente parece um pateta, né? De repente, tá ali um cara, um crânio né? Aí eu olho para ela e falo, porra, dona Fátima, ela não tá a entender. Aí peguei um tomate, aí falei para a Larissa, tomate. Eu vou falar tomate, né? Português gosta de t, né? Sim, sim. Brasileiro fala tomate, né? Mas não interessa. Aí ela olhou para mim, pomodoro. Eu aprendendo já com ela ali, porra, pomodoro em ucraniano. Peguei pão, e o som para ela, né? Rilip. Aí fui aprendendo. Resumo da ópera, cara. Eu comecei a falar pouquinho. A geladeira, abrir, pegar. Aí eu falei para ela, não fala com a Larissa assim como estivesse falando comigo. Fala direto. Abrir geladeira, manteiga, leite, enfim, para ela... Pegando os itens ali, como uma criança, pô. Porra, com o tempo, a Larissa, cara, começou a adquirir, estamos falando, uma velocidade animal, sim, cara. Aí na hora do almoço, nós almoçávamos junto. E eu brincava com a Larissa, falava muitas coisas devagar, né? Porque eu também me coloquei no lugar dela, se fosse para a Alemanha, e fui para a Alemanha, daqui a pouquinho eu conto isso. Sim. Fui para a França, fui para a Bélgica, entende, cara? Então, a gente se vê nessa posição, né? E quando você tem alguém que tem a paciência, cara,
de explicar com calma que o problema às vezes não está na pessoa, está na gente, No mentor. A verdade é essa mesmo. Sim. Então, parar de tirar o centro do olhinho pra gente e olhar pro outro, cara. Aí você consegue sair do teu mundo. Quando eu saio do restaurante, aí vem aquele lado que me chocou. O patrão me adorava, não vou falar o nome dele, que eu adoro esse cara também. A Larissa foi pegar comida numa panelinha para levar para casa, coisa que ela sempre fazia. Né? Que ele jogava a metade fora. Eu dizia, pô, por que você não guarda, cara, doa para alguém? Se fosse no Brasil, cara, a gente distribuía. Não, porque depois ficam criando fila aqui a cabeça, né? Não quer dizer que pensam assim, não. Ele pensava assim. Um dia está o Sacha, marido da Larissa, esperando lá de fora, e ele percebe isso. Pô, ele chama a atenção da Larissa, cara. E, pô, cara, não vou terminar, não vou conseguir. Aí ela levanta assim, chorando, né, cara? Aí vou atrás dela, cara, eu me emocionei. Eu já estou emocionado. Eu não consigo nunca contar essa parte. Aí cheguei para ela e falei para ela, Larissa, nunca chore na presença do teu inimigo. Não é inimigo, né? Tô falando filosoficamente. Um dia ele irá te servir, pode botar isso na tua cabeça. Eu prometo isso a você. Então, por isso que eu falo, na vida, ela faz assim. O mundo dá volta, o mundo gira. O mundo dá volta, câmara. E um belo dia eu caso e vou fazer meu jantar de festa onde? Lá. Só que ela nem sabia o que estava esperando. Ela foi a madrinha do meu casamento. Ah, Larissa, ucraniana. Falei, Larissa, tu vai sentar do meu lado. Aí na hora o cara vem, pô, André, tudo bem? Já chegou, tal e tal e tal. Pô, você serviu o vinho que você adora, tal. E... Aí eu olhei pra ele, não, primeiro as damas. Né? Aí ele serve a Sandra primeiro. Aí ele olha pra mim, olha como é que as coisas são, né? Pô, mas a Larissa, pô. Ela é minha madrinha. Isso é real, cara. Eu não vou conseguir de novo falar, cara. Interessante. Aí quando ele coloca no copo, pô, o olhar dela pra mim, eu vou parar essa história, porque senão eu não vou conseguir terminar. Então, gente, na vida, eu também já passei muitas coisas aqui. Coisas boas, coisas que não são muito boas. E o importante pra gente é saber quem nós somos, cara, antes de mais nada, entende? E aquilo que a gente realmente quer. Todo mundo quer sair, quer ganhar uma grana, quer sair do outro país, mas esquece que a coisa mais básica, cara, é o que a gente mais vai sentir falta, cara. É o carinho, é a atenção. É o mais ordinário ali, né? Aquilo que ninguém quer. Nem pensa, né, mano? Então eu tive aqui a oportunidade de ir para a Alemanha, para a França. A Alemanha já tive 5 vezes. Como é que é essa? A Alemanha, adoro a Alemanha. É um país que eu viveria, né? Até porque minha ex-namorada, hoje somos grandes amigos, vive em Frankfurt, então já estive lá. Já comprei microfone, já fui para... Então a questão é a pessoa ser livre mentalmente, saber que o que vai te conduzir é aquilo que tu és, cara. Tu vai conseguir encontrar pessoas legais em qualquer lugar do planeta. E como é que funciona na Alemanha? É muito diferente daqui, não? Não, o alemão ele é mais regrado, né? Exemplo. Embora eu viva cá há muito tempo, eu não quis cidadania portuguesa. Ah, você não tem? Não quis. Eu não quis. Não quis porque você falava para Sandra, eu casei contigo não foi para ter cidadania. Claro que depois que eu tive várias oportunidades de trabalho, eu falei, porra, André, podia ter relaxado anos depois e ter feito, cara. E também era uma represália para os comentários que eu ouvi, né? Então eu falo, a gente não tem que levar isso muito a sério, porque quem perde, na verdade, somos nós, né? Eu não perdi tanto, mas se eu colocar a nível profissional o que eu podia estar ganhando hoje, a oportunidade que eu deixei de ir, eu perdi, por ter pensado mesquinha, né? Muito mais em mim do que necessariamente pensar, porra, eu sei a verdade, né? Nós sabemos aí, Sandra, como é que nós casamos, né? Mas eu me preocupei com a opinião do outro, né? Então, nesse momento, você perde quando você se preocupa, né? Há opiniões que são importantes. Sim, claro. Mas estão falando daquelas que são balelas, entende? Sim. E normalmente as balelas nós damos mais atenção do que aquelas que são mais importantes. Exatamente. Isso é muito legal focar isso, né? Então, a partir do momento que a gente começa a focar para um lado mais espiritual da parada, tu consegue sair desse mundo. Então, quando estive em França, fui muito feliz em França, também era o país que eu viveria. Comecei a aprender a falar francês na marra, né? Mas quando você ri, cara, quando você... Aí tem a particularidade do nosso povo, né? Nós somos muito risonhos, cara. Às vezes a gente tá bebendo água em casa, mas tá feliz do lado de fora, sabe, cara? Uma coisa que eu já tava reparando, eu tava vindo pra cá e a gente tava numa altura. É engraçado que você sabe quando o cara passa de carro, muitas vezes você sabe que o cara é brasileiro, porque ele tá no outro carro. Era um casal, e eles estavam conversando e a gente fala muito com a mão, né? Pelo menos eu sou muito assim. Eu também, sou quase italiano. Pô, né, tipo, a mulher tava assim com o cara, tipo, aqui, assim, tá, não sei quem. Levantava a sobrancelha e falava, abria a boca pra falar.
E eu falo, cara, certamente é brasileiro. Aí eu passei do lado e tal, e realmente, pelo porte físico e tal, e você sabe, né? A gente se reconhece, né? E eram dois brasileiros. Então, assim, acho que entra um pouco no que você tá falando, tipo, o português é menos assim, menos gestos e tal. Alguns ainda são, mas. Mas depois que tô você falando de entra modo na geral, vibe tá? dos caras, Sim, irmão, não. Tô falando só pra gente jogar um pouco dois extremos assim, só pra poder. Nós somos né? mais. E eu acho que quando você vai mais. Eu tenho essa visão, acho que a gente nunca foi pra lá. França, Alemanha, acho que a galera é muito mais. Eu falei com todo mundo, cara. Ao contrário do que se pensa, o alemão ele é muito mais relax, meu. O alemão foi o povo que me surpreendeu, cara, né? Até pela história, né, do que a gente vê. Não, eles têm noção, cara, daquilo que foi o impacto que o país, Sim, né, sim. historicamente A parada que se aconteceu lá, comportou. eles se lembram Mas de não, tudo. eles sabem que muito deles não tem culpa com bolufas Sim, nenhuma, sabe qual é, cara? E hoje eles se preocupam com isso, com essa parada de que de uma certa forma eles também foram enganados, né? Sim. Foram colocados num Meio que plano. uma lavagem cerebral, né? Enfim. Mas era muito do momento, enfim. Então hoje eles são muito mais preparados, são muito mais abertos, são muito. Enfim, e outra coisa muito interessante, o povo brasileiro ele é muito. Por mais que ele não vá à igreja, ele é muito religioso, cara. Aí eu vou terminar falando isso, sabe? Porque eu tô com uma vontade de tomar minha cerveja. não, tá tranquilo, sei que não. Mas eu acho que nós, cara, podemos não entrar numa igreja, como aqui existem muitas igrejas, embora sejam muito frequentadas, mas eu acho que são no lado mecanicamente, vou mudar a palavra porque ecumenicamente falando, que são várias religiões, Sim. daqui a pouco praticado assim no seu dia a dia. Sim, a galera vai muito. O que você quer dizer? Acho o brasileiro que não, a gente. A galera vai muito à igreja, mas lá de fora é mais ou menos tudo igual. Nós somos muito temorosos, sabe qual é, cara? O temor e a nossa fé, acho que é muito mais palpável, vamos assim dizer? Nós somos. Desde criança você aprende. Não quer dizer que não existam ali aquele rabo de foguete que vai lá pro outro caminho. Mas, de um modo geral, cara... Assim, ó, eu entendo mais ou menos o que você tá falando. A minha visão é assim. Até o cara, o traficante, o bandido lá do final da fila, o pior de todos, ele acredita em Deus, tem um certo temor, e mais ou menos ele tem uma tatuagem ou tem um crucifixo pendurado no pescoço. E ele sabe que ele só tá no negócio porque, pô, pra ele não tem uma visão de outra alternativa, né? Mas ele acredita fielmente em Deus, no candomblé, enfim, cada um na sua vibe. Aí eu vou falar de mim. Eu disse que ia terminar com a Larissa, porque não conseguia finalizar, mas o que eu quis dizer é que a Larissa foi servida e ela me agradeceu muito, lembrou disso. Então a nossa relação de amizade é como irmão, sabe? E por conta disso, a gente é muito humano, a gente é muito... É Deus, né, que nos guia, né, cara? Então eu acho que a solução para a nossa vida é bem isso mesmo. Acho que uma questão, acho que... Aí vou finalizar agora, eu vou pedir só pela hora. Quando meu filho foi batizado, a gente até brincou sobre isso. Sim. Porque tem uma aparência muito maluca, né? Muito despojada, né? Eu não me vejo assim, é meu modo de ser, né, cara? Sim. Mas na família era um cara muito o cara é uma porra louca, o cara é roqueirão e sou, né? Com a banda, mas sempre foi um cara careta, né, cara? Aí chega no dia do batismo, levamos o Gabriel, pô, vai o padrinho, vai a mãe, a madrinha vinha de Albufeira, ela era já batizada e crismada. Pô, o padre nem pergunta pra mim, né, cara? Perguntou pra Sandra, tu és batizado, não sei o quê? Não. Aí pergunta pro Jorge, né, que é padrinho do Gabriel, se era batizado, né? Também nada, né? Aí minha sogra só voltava a perguntar pra minha sogra, que nos acompanhou, né? Aí ele, esse cara, ele olhou pra mim, né? Quando ele olhou pra mim, ele pergunta. E tu, pô, ainda bem que você não perguntou, cara. Né? Porque eu pensei, né? Já percebi que tu és brasileiro. Eu falei, graças a Deus. Eu sou batizado, tenho primeira comunhão, sou crismado. Porra, o cara até olhou pra mim com aquela cara, né, meu? Surpreendeu, né? Aí eu falei pra ele, mas eu acho que eu gostaria muito que o Gabriel fosse batizado, porque minha mãe é católica. E foi o primeiro pedido dela, nem precisava ela ter pedido pra mim. Mas eu também, como eu fui criado, mesmo não sendo praticante hoje, né? Eu já acredito no candomblé, é uma questão orgânica, mas tenho meu pé vincado lá atrás, né, cara? O que me moldou a tomar algumas decisões boas na minha vida. Né? Tentações todos nós temos, né? Sim. Então acho que o que me salvou foi isso, foi essa fé inabalável, né, cara? Assim, André. E saber que Deus está aqui ainda.
e 20 e poucos anos aqui em Portugal. 25 anos em Portugal. O que o Brasil tem melhor que Portugal, o que Portugal tem melhor que o Brasil, no sentido de o que seria bom a gente trazer e levar? Então vou responder assim. Se a estrutura social, digo, os valores que são aplicados em termos de educação, o lado social, os impostos que são bem direcionados, a segurança principalmente, né? Pudéssemos levar para o Brasil, aí o Brasil seria um país perfeito, cara. O que você acha que a gente traria do Brasil? Porque o brasileiro, ele traz amor, traz alegria, traz esperança, traz... Sim. Para nós é, pô, se Deus quiser tudo vai dar certo, entende? Sim. Aqui é, foda-se caralho, pá, entende? É a diferença. O brasileiro fala, pô, se Deus quiser tudo vai passar. Né? Vai dar certo. Tudo vai dar certo. Então, e o Brasil tem um lado que eu acho maravilhoso, cara. Aí eu vou falar em homenagem a todos os meus amigos, né, cara? É esse calor, quando eu me sinto eu, cara, sabe? E quando tô no Brasil, sou eu que tô lá, cara. Aqui eu tive que construir um André, né? Menos aberto, né, cara, como sou, por uma questão de comportamento, né, que já falamos aqui. Mas lá não, lá eu sou exatamente... Aliás, eu sou isso, mas mais para cima, né? Provavelmente lá eu me sinto em casa de verdade no Brasil. Hoje, eu só não troco Portugal por essas condições, pela segurança, pelas condições de vida que tu podes conseguir aqui. Sim. Tu pode planear a tua vida e conseguir manter uma vida muito melhor que no Brasil. Isso pode. Seus filhos também, no futuro. E o principal de todos, cara, eu tenho aqui aquilo que eu sempre pedi a Deus. Tenho 2 filhos maravilhosos que vivem cá. Não são necessariamente eles que me impedem, né? Não é o amor que sinto por eles que me impede de ir para lá. Passei por situações péssimas, passei como muitos. Já pensou em voltar alguma vez? Várias vezes, aliás. Hoje não. Hoje já era. Hoje é impensável. A minha cabeça é aqui na Europa, né? Eu criei uma vida aqui, então, a partir do momento que você se propõe a essa situação... Morar no Brasil já não é mais uma opção para você. Não é mais opção. Né? Adoro o meu país, pra caramba, adoro o Rio de Janeiro. Porra, Rio de Janeiro é o melhor estado do planeta, né? Mas Portugal, cara... Eu não vou concordar com São Paulo, mas enfim. Tudo bem. Mano, se fosse hoje você viria para Portugal ainda? Se fosse hoje, eu viria mais preparado. Okay. É isso. Uma pergunta aqui pra gente fechar. Eu viria, mas eu estudaria muito mais os pós, né? Para tentar me adaptar e fazer uns ajustes quando aquilo que chegasse. Pra gente fechar, Portugal é seu destino final? Não. Não é. Mas isso tem que ficar em off, hein? Que o patrão pode ouvir isso. Cara... Não, tô brincando, mas não é. Deixa a gente... Você tem aí um certo tempo, você é um cara culto, inteligente, eu agradeço pelo tempo. Portugal permite a gente ter esse acesso a pessoas de culturas e... Daqui a alguns anos eu vou te responder isso, né? E assim... Provavelmente estarei na Noruega. Boa. Né? Papo outra hora, quando estiver na Noruega, a gente refaz esse papo. Cara, deixa uma dica pra galera, e eu já te agradeço. Se tiver alguma rede social, alguma coisa assim, se quiser, a gente deixa aqui embaixo, ou deixa na descrição. Eu, pra minha rede social, eu realmente gosto que sejam pessoas que eu conheço, entende? Eu não... Então, qualquer coisa manda pra mim, eu filtro e passo pro André. Eu sou meio exclusivo nisso. Nesse ponto eu sou particular. Pra mim, certo. Tem que ser alguém que realmente tenha um certo significado para mim. Não quer dizer que não apareçam ali, né, aqueles abeiros, né, que acabam virando pessoas queridas, mas o conselho que eu dou é aquilo que eu passei. Obstinação é saber que nem tudo é fácil. Ainda mais se nós somos brasileiros, cara. Devíamos saber isso de cabeça, cara. Nada é fácil, cara. E desistir foi uma coisa que eu sempre falei quando eu fazia educação física. Eu malhava, né? E falava com meu filho. Quando ele estudava bateria ou fazia outra coisa, ele desistia logo, né? Eu falava para ele, filho, desistir é a coisa mais fácil, cara. É fácil. Se, cara, tu estás a um passo da tua, né, oportunidade, aí tu voltas atrás. Depois tu tem de voltar tudo de novo, você vai ter que andar muito mais, entende? Então, para quem está começando, quem pensa em vir a Portugal, ou quem está em Portugal, e que se sente excluído, que se sente... Tá aí, pode até dar esse toque aí, vou abrir essa exceção. Tá aí, é tupan.andré, é no meu Instagram. Se quiser saber de informação, Fechou, obrigado. Às vezes a pessoa está tão solitária e acha que o mundo... Eu estive aqui sozinho, cara, sem ninguém, cara. Porque a minha amiga, aliás, de Santa Maria da Feira, ela teve que voltar para Santa Maria da Feira e eu fiquei, né?
E ali eu tive que reconstruir meu próprio mundo, entende? Tá. E se foi fácil? Não, mas eu consegui. André, muito obrigado, mano. Daí muita paz para vocês, galera. Deus abençoe mesmo. Amém. De coração, obrigadão pelo Querido, tempo. foi Show muito de bom bola, estar muito contigo. bom te Obrigado conhecer. pela satisfação. Obrigado pelo tempo, de verdade. Bom, se você precisa de alguma informação, rede social do André, tá tudo aqui na descrição. Valeu. Toda e qualquer outra informação desse vídeo tá aqui, você encontra. Rede social minha, precisa de alguma coisa, alguma dúvida, pô, gravar também, se quiser gravar, passa as dicas, tá? A gente tá aí pra ajudar a comunidade. Isso aí. Portugueses, não foi a crítica, brasileiros, não foi a crítica a ninguém, é só ponto de vista, a gente tá numa conversa, espero que vocês consigam filtrar isso. Se você chegou até o fim desse vídeo, não esquece de deixar o like para você continuar recebendo esse tipo de vídeo. Se inscreve no canal, comenta aqui o que você achou, se tem alguma coisa que a gente falou que não deveria ter falado, enfim, deixa aí, fica à vontade. E até a próxima, Deus abençoe. Mas eu acho que tudo que é falado é bem-vindo, né? Claro, com certeza, sim. Eu penso assim, não foi no sentido nem desmerecer o brasileiro, né? Não, de forma alguma. E pensar que Deus tem que estar sempre no comando, cara. É isso, estamos juntos, bro, mais uma vez. Abraço, fica na paz, até a próxima, Deus abençoe. Tchau, tchau.